Estudar inglês no exterior. Vale a pena o investimento? Consigo realmente aprender? Se você tem essas e mais dúvidas, assista esse vídeo que eu vou contar um pouco dessa experiência do ponto de vista de um professor. Hey guys! Eu sou o Luiz Patrocínio, professor de inglês certificado por Cambridge, ator e eu vivo na Europa há mais de 10 anos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre estudar inglês na Irlanda, um país no qual eu vivi por quase 4 anos como intercambista também. A Irlanda, ou Ilha Esmeralda, é um país lindíssimo que fica ao lado do Reino Unido, a terra da falecida rainha Elizabeth, ou como eu gosto de chamá-la, Betinha. O país já é famoso há anos como um destino de intercâmbio, porque quem vai para a Irlanda para estudar por pelo menos 6 meses pode também trabalhar legalmente, o que facilita muito ao intercambista viver num país de língua inglesa e praticar o inglês no dia a dia. Mas a realidade hoje em dia é um pouquinho diferente das expectativas. Geralmente, quem vai para a Irlanda para estudar inglês acaba escolhendo Dublin, a capital, como cidade para morar e para estudar. Dublin é uma cidade lindíssima com pessoas do mundo todo, o que faz com que o intercâmbio seja realmente bem enriquecedor. Porém, com todos esses estrangeiros, incluindo os brasileiros, que já são a terceira maior comunidade de estrangeiros na Irlanda, faz com que falar inglês o tempo todo seja um pouco mais difícil. Principalmente porque muitos desses estrangeiros que vão para a Irlanda vão também para fazer um intercâmbio de inglês. Então você acaba se comunicando com pessoas que também estão aprendendo o inglês, e não com nativos da língua. Fora que com tudo isso de brasileiros na Irlanda, a gente acaba se conhecendo e acaba fazendo amizade com outros brasileiros que moram por lá, o que deixa a gente se sentindo mais em casa, mas também faz com que a gente fale mais português do que inglês. Em Dublin não tem como fugir de brasileiro não, a gente está em tudo quanto é lugar, nas ruas, nos mercados, nos parques, nos cafés, restaurantes, enfim, em todos os lugares. Inclusive, boa parte das salas de aulas também são cheias de brasileiros. Você acaba morando com brasileiro, trabalhando com brasileiro, convivendo com brasileiro, enfim, o português acaba sendo uma língua bem utilizada para nós brasileiros. Essa também foi a minha experiência como intercambista na Irlanda. Eu morei num apartamento com mais 3 brasileiros, eu trabalhei com brasileiros, enfim, não teve como escapar. Tiveram momentos dentro do meu apartamento com os meus colegas de casa que eu falava o tempo todo, porque aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, e eles tiveram que dizer, Luiz, você não está no Brasil, você está na Irlanda. Ou seja, a sensação de que eu estava no Brasil foi realmente bem grande pela quantidade de brasileiros e do português que eu usava no dia a dia. Isso só mudou um pouco quando uma colega de casa saiu do nosso apartamento e eu, por ter assinado o contrato, decidi trazer alguém que não falasse português para morar com a gente. Foi aí que eu realmente senti que eu estava vivendo um intercâmbio. Mas então, Luiz, dá para aprender inglês? Dá, mas tudo vai depender de você como estudante. Quem vai para a Irlanda para estudar e trabalhar tem que fazer um curso de pelo menos 25 semanas de duração e 15 horas semanais, ou seja, em torno de umas 3 horas por dia de segunda a sexta. Mas se a prática do inglês ficar limitada apenas à sala de aula ou aquelas frases que a gente acaba decorando para usar no mercado, restaurante, café, você acaba não evoluindo tanto. Então, a prática fora de sala de aula é realmente muito importante. Eu fui para a Irlanda para estudar business, não para estudar inglês. Mas eu conheci pessoas que foram para lá para estudar inglês, pessoas de vários países. E eu conheço pessoas que ficaram lá por 3 semestres, ou seja, estudaram 15 horas semanais por pelo menos 18 meses, e quando voltaram para o Brasil, voltaram com um nível um pouquinho acima daquilo que eles tinham quando moravam no Brasil. Mas, por outro lado, também conheço pessoas que foram para lá para passar apenas 6 meses, e nesses 6 meses, por questão de um esforço, de um trabalho duro deles, eles conseguiram falar inglês em vários âmbitos diferentes. Conseguiam se comunicar realmente. Com erros, sim, mas conseguiam se comunicar. Conseguiam realmente falar inglês, aprenderam bastante. Agora sobre os requisitos para estudar inglês e trabalhar na Irlanda. Como eu disse, o estudante tem que se matricular numa escola autorizada pelo governo, num curso de pelo menos 25 semanas de duração, ou seja, 6 meses, e de 15 horas de inglês por semana.
Além da matrícula na escola, o intercambista também precisa ter um seguro-saúde obrigatório, que geralmente é oferecido pelas escolas de inglês. Então você não tem que se preocupar por contratar algo à parte. Converse com a escola, porque eles geralmente oferecem isso para os intercambistas. Você também tem que ter a passagem de volta para o Brasil, pelo menos uma semana de acomodação comprada na Irlanda. Eu aconselho pegar mais, eu mesmo demorei umas 4 semanas para conseguir um apartamento para mim. E também você precisa ter 4.500 euros comprovados por uma instituição financeira, para que você consiga pegar o seu visto. Esse dinheiro é para provar para o governo que você tem como se manter pelos meses iniciais. Como você vai trabalhar, você vai acabar ganhando dinheiro e você vai conseguir se sustentar pelos próximos meses. O intercambista de inglês geralmente pega 8 meses de visto, 6 meses de estudo, mais 2 meses de férias. Estudantes podem trabalhar até 20 horas semanais, exceto nos meses de julho, agosto e setembro, que são os meses de verão europeu, e entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, que é o período de férias, dos holidays, Natal, onde os irlandeses geralmente não trabalham tanto, ou seja, os estrangeiros podem trabalhar mais nessas épocas. É nesse período que nós, intercambistas, ralamos para poder guardar dinheiro para pagar o próximo semestre de estudos na Irlanda. Agora sobre acomodação. Bem, Dublin está vivendo uma crise imobiliária como várias capitais aqui da Europa. E estudantes geralmente dividem o apartamento, inclusive o quarto, para poder baixar os custos de acomodação. Isso eu também vivi na Irlanda. Eu creio que hoje em dia o aluguel de uma cama num quarto compartilhado com mais uma pessoa deve estar em torno de uns 500 euros por mês. A vida na Irlanda costuma ser bastante tranquila e segura comparada com o Brasil. E se você é amante do tempo frio e nublado, a Irlanda é o seu próximo destino de intercâmbio, com certeza. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui nesse canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos que também estão pensando em viver o intercâmbio na Irlanda. Tudo isso depende apenas de você.